Olá, mais aqui uma dica aqui do canal Dicas e Consertos e Mensagem. A dica de hoje vamos estar falando sobre fechamento de motor com tape. Eu já tenho algum vídeo já mostrando sobre isso, mas mais uma vez estou gravando aqui um vídeo aqui, né? Se você quiser dar um pause aí na imagem, dê um pause aí para você, ou seja, no vídeo para você, né, copiar essa imagem, né? Vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê aquele joinha. Assista o vídeo até o final. Isso é muito importante para mim. Quando você assiste o vídeo até o final, sem pular, né, aquelas propagandazinhas que aparecem, né, você está ajudando o canal a crescer cada dia mais. Mas quando você pula aí fica mais difícil, né? Mas e dê também o joinha também, porque é muito importante também o seu joinha lá, tá ok? Então vamos para a dica de hoje. Vamos falar sobre fechamento de motor de bobina com tape. Vamos lá. Olha, eu tento focar direito aqui, mas não estou conseguindo 100%. Mas eu vou explicar como funciona, certo? Essa bobina aqui é a bobina de trabalho, certo? Eu começo ela no formato de U, certo? Levando no sentido anti-horário, da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, é anti-horário, certo? Auxiliar do mesmo sentido, ok? Então aqui está o começo da bobina de trabalho. Vai nesse sentido aqui, ó, observa, ok? E aqui está o fim dela, né? Nós temos uma bobina, segunda, terceira e quarta bobina. Raimundo, aonde eu devo começar a bobina de tape? Nesse esquema que eu vou lhe ensinar aqui, você vai fazer do mesmo jeitinho que eu estou fazendo aqui. Não tem como dar errado. Se der errado é porque, às vezes, olhando para a imagem do vídeo, a gente entende de uma forma, no sentido de direita e esquerda, né? Mas você vai começar a bobina em forma de U, certo? Levando da esquerda para a direita, anti-horário, certo? Anti-horário. Né? Aqui está o começo dela. Aonde eu devo começar a outra, Raimundo? Olha lá o começo da outra lá, ó. Aqui está o começo, na frente do começo de trabalho, ó. O começo de trabalho está aqui, vou começar na frente. Essa bobina com tape, certo? Esse esquema aqui que eu estou mostrando aqui, entendeu? Eu vou dizer, isso aqui não tem a ver com questões de ventilador no sentido, só no sentido de cabo, fechamento, entendeu? Porque essa questão de cabo para frente ou cabo para trás, isso geralmente só vai saber se você pegar o ventilador, entendendo? Para fazer, ou se o cliente chegar para rebobinar e disser, olha, esse ventilador aqui é do Marley. Então o Marley, o cabo dele é para frente, certo? O cabo dele é para frente. Todo Arno, geralmente, o cabo já é para trás, diferente. Mas o Marley é para frente. Tem outros também que talvez vão aparecer também que é para frente. Então o mais importante é quando você pegar o ventilador, você observar se os cabos dele é para frente ou é para trás, certo? Então tá aí, ó. Então, Raimundo, qual o fechamento? Olha, a bobina com tape é essa primeira bobina aqui de começo. Tá vendo aqui? Eu até botei aqui um ponto. Esse um aqui é a bobina. Bobina número 1, bobina número 2, número 3, número 4, certo? Então essa é a primeira bobina. Nessa primeira bobina aqui é onde eu tiro o tape, né? Vamos dizer que tem 500 espira, certo? Nos comentários aí, se você perguntar, Raimundo, 500 espira de qual ventilador é? É só uma simulação que eu estou fazendo aqui, uma forma de explicação, certo? Não é a questão de ventilador. Estou dando um exemplo. No caso, se a bobina, vamos dizer que a auxiliar seja com 500 espira, você vai fazer o que? Você vai dividir no meio. Qualquer ventilador com tape que você for fazer, você vai dividir a primeira bobina no meio, certo? A primeira bobina no meio, você vai dividir. Você tirou aqui a primeira velocidade, certo? Nessa passagem dessa primeira bobina para a segunda, você vai tirar outro tape bem aqui, ó. Na passagem, você vai só puxar aqui o fio, deixar o fio maior, entendendo? Deixar a segunda velocidade aqui, ok? Então falta mais uma velocidade que é a terceira. Raimundo, aonde está a terceira velocidade? Aqui, ó.
terceira velocidade, eu tenho duas formas de fazer ela, que é a questão dos cabos para frente e cabo para trás, ó. Terceira velocidade, começo de trabalho com o começo da auxiliar. Se eu fechar nesse sentido aqui a terceira velocidade, certo? O cabo para frente, ou seja, do malo e talvez de outros que aparecer por aí, certo? Cabo para frente. Terceira velocidade, começo de trabalho com começo da auxiliar. Tá aqui, ó. Né? Aqui está o começo da auxiliar com começo de trabalho. Lembrando que o começo é o começo da bobina com tape. Certo? Bobina com tape. Se você começar a bobina sem ser pela bobina de tape, não vai fechar começo com começo, que vai dar errado. Entendendo? O começo dessa bobina com tape, da forma como eu estou ensinando aqui. Certo? Dessa forma que eu estou ensinando, você tem que lembrar de que começo com começo, cabo para frente, a terceira velocidade. Entendendo? O que vai mudar a questão da rotação é só o fechamento dela que já muda. Agora, se os cabos dele é para trás, o que é que você vai fazer? Começo, sempre vai ser esse começo aqui, ó, da bobina de tape. O começo com o fim. Certo? Eu coloquei aqui, ó, terceira velocidade, começo da auxiliar com o fim da de trabalho. Cabo, né, para trás. Certo? Cabo para trás. Agora vamos dar a segunda explicação. Aonde fica o capastolinha? Certo? O capastolinha sempre é na bobina de trabalho. Sempre é na bobina de trabalho. Certo? Se você fez o fechamento de um jeito, vai sobrar o começo. Né? Aqui você fechou, ó, terceira velocidade, começo de auxiliar com fim da de trabalho. Qual foi a que sobrou? O começo de trabalho. Então você vai colocar aqui capastolinha. Certo? Raimundo, mas eu fechei ela começo da auxiliar com o começo da de trabalho. Aonde é que vai ficar agora o capastolinha, já que esse começo aqui ficou sendo a terceira velocidade? O fim. O fim vai ser o capastolinha. É o comum. Ok? É o comum. Sempre o capacitor sozinho, na bobina com tape, não vai mudar. O capacitor que ela é sozinho, ou seja, o terminal do capacitor que é sozinho, sempre vai ficar no fim da bobina auxiliar. Às vezes o motor, o pessoal fala desse jeitinho aqui, o motor fica roncando às vezes. Raimundo, por que que tá roncando? Às vezes porque você colocou o capacitor aqui, ó, sem querer. Não é porque você quis às vezes, mas porque você esqueceu, terminou colocando aqui. Se colocar aqui, o motor vai roncar. Certo? Vai dar roncadeira. Mas se você fizer desse jeitinho aqui, até hoje eu não fiz nenhum motor desse para ficar roncando. Agora, se eu errar, como eu já errei já várias vezes, ele vai roncar. Eu acabei de fechar nessa semana um ventilador Britânia e eu errei o fechamento. Tive que rever essa situação, certo? Então tá aí, mais aí uma dica aqui do canal. Dica e conserto. Vamos que vamos, meu povo.